Hum. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bianca Benassi da Sentido Vital e eu tô aqui no nosso 8º vídeo do desafio 365 dias de conteúdo gratuito para você. Olha só que legal! Hoje eu quero compartilhar um pouco da experiência de como foi no meu final de semana. Eu ainda estou no Rio de Janeiro. Volto hoje à noite para São Paulo. Eu vim para cá na quinta noite para um treinamento que durou sexta, sábado e domingo, o Mission to Millions. Quem está me acompanhando viu os vídeos anteriores, ouviu eu comentar um pouquinho sobre o Mission to Millions, que é a missão para milhões. E vim nesse treinamento, que foi maravilhoso, né? Diga-se de passagem, ouvir um conteúdo que era um conteúdo que eu já conheço, que eu já domino, e que inclusive eu uso com os meus clientes, mas que ainda assim eu ganhei muito valor pessoal, não só de agregar mais, enfim, conhecimento sobre o tema, sobre técnicas, mas também para a minha vida, né? E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência pessoal, a minha trajetória profissional, para que eu possa dar alguns exemplos sobre a importância da missão na vida de alguém. Olha só, eu sou psicóloga. Quem ouviu alguns vídeos anteriores ou me acompanha sabe que eu sou psicóloga formada, e antes mesmo de eu decidir que eu queria fazer faculdade de psicologia, eu já tinha uma intenção de trabalhar com as pessoas, porque desde a minha juventude, né, adolescência, quando eu era mais nova, as pessoas me procuravam para falar sobre os momentos de angústia delas, né? E um dos problemas que eu sempre percebi foi em relação à vida profissional. O trabalho, a profissão, a rotina, né, que faz com que você sobreviva ganhando dinheiro. Muitas vezes as pessoas me falavam dessa rotina, e ainda hoje falam, como algo que fosse obrigatório, é uma obrigação e não uma situação de prazer ou de realização profissional, né? E eu observava muito isso, só que por mais que a gente fale hoje em dia que você precisa separar o seu trabalho da sua vida pessoal, né? Algumas pessoas falam sobre isso, você é um só, é um único indivíduo, né? E como um único indivíduo, é muito difícil você dividir quem você é daquilo que você faz para poder ganhar dinheiro, né? E mais do que ganhar dinheiro, né, o trabalho, ele é o significado da sua existência. É aquilo que valida quem você é, que faz com que você tenha todos os dias motivos para caminhar, para seguir, para ir adiante. Mas por que, se isso é tão importante na vida de um ser humano, tantas e tantas e tantas pessoas vivem infelizes? Porque tantas pessoas simplesmente fazem o mínimo necessário no seu trabalho, porque elas não encontram paixão, elas não encontram nenhum valor, elas simplesmente fazem o básico para se manter, para ganhar o salário, para sobreviver, e isso é muito ruim na vida delas. E como que isso me chamou a atenção? Eu na época não tinha a mínima noção do que eu queria fazer e fui para a psicologia porque eu entendi que a psicologia era a área que me capacitaria mais para entender o problema, mas eu teria que trabalhar em empresa. Busquei estágios dentro do RH e comecei a trabalhar no RH. Quando eu estive no RH, eu comecei pelo recrutamento e seleção. Na sequência, depois de um tempo, né, obviamente, eu consegui ir para a área de treinamento, e depois também, além do treinamento, fiquei em cargos e salários. Foi uma experiência riquíssima, né? Mas chegou um momento que não era suficiente para os meus anseios, e foi quando eu comecei a observar o que tinha no mercado. Eu cheguei no coaching e fui fazer minha formação, me formei no coaching. Mas naquela época eu pensava que eu era muito jovem. Eu saí da empresa para atuar como empreendedora com 26 anos. E eu falava, mas como que alguém vai me contratar, né? Porque na minha cabeça eu só poderia empreender numa carreira autônoma na minha aposentadoria. Quando eu já tivesse anos de experiência, quando eu já tivesse estabilidade financeira e quando eu já tivesse um cargo executivo de muito respeito.
Agora, como uma jovem profissional, eu não poderia. E quando eu conheci o coach, eu conheci uma realidade que falava, você pode agora, porque agora você consegue apresentar resultados para as pessoas com o que você sabe. E eu mergulhei de cabeça. Mas apesar de mergulhar de cabeça, ainda assim eu mantive um padrão. Quem já participou de palestras minhas sabe que eu comento sobre o fato de eu não ter dificuldade em conquistar clientes, né? Todos os meus clientes, ou 99% deles, chegaram por indicação. Ou eram pessoas que me conheciam profissionalmente, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que foram indicadas por clientes que tiveram um bom resultado, alguém que sabia da minha especialidade e falou para outra pessoa, eu conheço alguém que de repente pode te ajudar, e a partir daí essas pessoas viraram clientes. E praticamente, né, das pessoas que chegam até mim, mais de 70% se tornam clientes, tá? Muitas vezes eu falo, olha, o processo ainda não está para você nesse momento, acho que você ainda precisa dar um passo a mais, pelo investimento alto, né, enfim, eu às vezes acabo barrando um pouco isso. E nesse treinamento, agora, nesse final de semana, a gente foi construir a nossa missão e a nossa visão profissional. Mas, Bianca, eu ensino as pessoas a fazerem isso, eu já sei qual é a minha. Por que eu fui fazer um treinamento desse? Eu fui aprender mais o que o mercado ensina. E fiquei muito feliz de ver que eu realmente faço tudo aquilo que hoje é praticado no mundo, né? Como padrão, como algo transformador. É muito legal. Mas ainda assim teve um determinado momento que eu tive um insight e eu quero compartilhar com vocês. O que acontece, pessoal? Eu não tenho dúvida do meu trabalho, da minha paixão, do que eu faço, do que eu acredito. Porém, eu tive que vencer muitas coisas do que eu aprendi na minha vida para poder encarar a vida que eu levo hoje, né? A questão de que trabalhar autônomo você não está desempregado, que você pode sim ter estabilidade e sucesso, muitas coisas que vêm na crença familiar, não por um problema, por uma maldade, mas pelo estilo de vida dos meus pais. A gente aprende, a gente segue uma visão que não é nossa, e muitas vezes quem sofre está passando por isso. E aí no treinamento eu me dei conta de uma frase que eu ouvi a vida inteira da minha mãe, que foi muito boa. Ela sempre disse para mim que ela nunca correu atrás de oportunidade, porque as oportunidades chegavam para ela. Olha que delícia, né? E eu vivo isso, aquela coisa de eu invisto para fazer uma determinada atividade nova, um projeto novo, automaticamente começa a surgir cliente, oportunidade, contato, é uma coisa impressionante. Então essa abundância sempre me persegue, graças a Deus, e é por isso que eu nunca precisei fazer uma ação massiva, porque os clientes chegam até mim. Em contrapartida, muitas pessoas querem divulgar meu trabalho, eu tenho planos de expansão, obviamente. Hoje eu atendo individualmente, atendo empresas, e eu quero fazer algo em massa para atingir mais e mais pessoas. Mas eu nunca tinha emplacado um trabalho muito forte de divulgação de vendas. E aí eu parei para pensar na frase, eu nunca corro atrás das oportunidades. Parei para pensar no meu histórico de nunca vender. Aí eu falei, meu Deus, como a gente segue caminhos que a gente não percebe, mas que estão ali tão presentes na nossa essência, na nossa visão de mundo, são coisas que a gente acredita numa tal profundidade que é automático. Eu sempre vi muito lá do benefício desse ensinamento da minha mãe. Eu não sou uma pessoa ansiosa, graças a Deus, e não tenho uma ânsia pelo dia a dia, pelos resultados, pelo que pode ou não acontecer. Mas eu perdi oportunidades e perdi tempo quando eu simplesmente aceitei o que veio para o universo. E agora, obviamente, tendo essa visão, eu posso rechear ainda mais a minha missão e a minha visão. Então, pessoal, o que eu quero dizer com essa mensagem? Rechear no sentido de vou sim divulgar, vou sim fazer planos de vendas, de apresentação do meu trabalho, porque isso é o que vai gerar um resultado maior do que eu tenho hoje de objetivo. Mas o que eu quero que você perceba é que, muito provavelmente, as coisas que você faz hoje, que talvez não te trazem significado,
sejam verdades que você vem acreditando e que não são suas, foram passadas para você. Então, reflete sobre isso, o que é seu e o que não é, ok? Pessoal, se você gostou, curte, se não gostou, dá um dislike, se achar que alguém merece, compartilha e continua me acompanhando, porque ainda falta muito vídeo e conteúdo para você. Grande beijo!